Estamos de volta com mais Conexão e para esse bloco eu reservei uma entrevista super bacana com um cara que eu admiro demais. O professor e design gráfico Leonardo Vasconcelos. Leonardo, obrigada pela presença aqui na Conexão. A gente está ensaiando, né, esse encontro já tem um tempo, né? Sim, está ensaiando aí, infelizmente aconteceu, motivado por uma situação especial, que é uma exposição de fotografia, que é a minha área de atuação. Né? Vamos falar um pouco dessa exposição? Vamos. Essa exposição tem como tema, né, pessoas e situações esteticamente não convencionais. Obviamente é uma questão de treino do olhar, né? Quer dizer, você tem ao seu redor diariamente situações não convencionais e, obviamente, aquilo ali passa desapercebido. Às vezes você mesmo está numa situação não convencional e não se percebe que está estranho e acaba aquilo não sendo registrado. E o mote dessa exposição foi realmente capturar essa imagem, esse momento. Exatamente. Né? Pegar uma pessoa, observar uma pessoa na rua, numa situação que não é aquela coisa do cotidiano, e registrar e trazer, fazer uma seleção. O difícil foi fazer a seleção, né? Porque como eu já faço... imagens? São 40 imagens. E como eu já faço isso há muitos anos, obviamente eu tenho uma quantidade enorme de fotografias com pessoas esteticamente não convencionais. Então, assim, a minha preocupação é, primeiro, esteticamente não convencional não é nenhuma pessoa portadora de alguma deficiência, né? É uma situação de momento. Você não tem a ver com a questão racial, não tem a ver com a questão de gênero, né? Não tem a ver com beleza, não tem a ver com nada disso. Tem a ver com o momento que você vive. Uma situação inusitada. Isso. Né? Inclusive a imagem que a gente escolheu para colocar como abertura, né, que é o texto da exposição, a imagem minha e da Raquel, né, que é minha mulher e quem fez o texto de apresentação. Raquel Fernandes. Um beijo para ela. E aí o que acontece? Você tem ali uma imagem também não convencional, para não deixar ninguém, escolheram a imagem deles bonitinha, a nossa é feia. Não, todo mundo tá estranho, sintetizando. E o estranho é o novo bonito, inclusive, né? Tem essa questão também, né? E também eu confesso aqui uma questão que é a seguinte, eu tenho particularmente imensa paixão por imagens minhas que não são convencionais. Você curte essa fotografia não posada, né? Curto, assim, você tem, por exemplo, uma linha muito grande de fotógrafos na história, como Ricard Cartier-Bresson, Vivian Maier, William Klein. Você tem uma série de fotógrafos que se caracterizaram pela fotografia de rua, que em princípio é isso que está aqui. É a fotografia de rua. praia, inclusive. Exatamente, né? Eu adoro esse registro de rua. Só que eu não registro simplesmente as pessoas na rua, eu registro as pessoas numa situação não convencional na rua. Eu consigo perceber que são imagens que realmente não foram realizadas aqui, foram realizadas pelo mundo, né? Isso, foram realizadas em viagem. Aí você vai perguntar por que a fotografia é feita em viagem, em geral, fora do Brasil. Às vezes alguém se queixa porque não tem uma imagem retratada aqui no nosso país. Né? Você tem essa questão, e como o interessante da foto é que a fotografia seja espontânea, quando eu estou viajando, estou num lugar que obviamente é turístico, quando eu aponto uma câmera, a pessoa nunca sabe se eu estou apontando a câmera para um monumento, para uma igreja, para uma escultura ou para ela. Então, quer dizer, a pessoa se desarma. Mas vamos ter em algumas poucas situações as pessoas assim, com aquela cara de tipo, será que ele está me fotografando? Será, né? Mas eu não tenho assim, o menor problema. Eu faço a foto, às vezes a pessoa tem quase que a certeza que eu fotografei ela, mas aí no momento seguinte eu já desvio a câmera para outro ângulo e faço outra foto. Tem que ter essa malandragem também, essa malandragem. Né? Agora, Leonardo, fala para mim. Eu percebo que você tem um olhar de arte muito apurado. Sim. Isso também acaba se dando ao fato de você também curtir história, curtir arquitetura, né? Sim. Tá tudo diretamente ligado, né? Eu, assim, minha formação de origem, eu sou designer gráfico, sou designer de produto, né? Antigamente se chamava design industrial e programação visual. Então, esse curso... Só um minuto, você se formou onde, professor? Eu me formei na PUC do Rio. Tá? Os dois cursos foram na PUC do Rio. Então, assim, eu tive um contato com pessoas que me marcaram muito, foram muito importantes para mim em termos de formação. E a partir do momento que você se enquadra naquele universo, obviamente você faz o possível e o impossível para participar dele com regularidade. Claro. Então, assim, uma viagem que a gente faça, né, o que acontece? Você não fica fazendo uma viagem pura e simplesmente pela questão turística, mas principalmente... Você quer gerar um conteúdo, né? Ela vira uma viagem de estudo. É o que acontece comigo também. Você quer conhecer o lugar de outra forma que não é aquele que o guia de turismo está mostrando. E poder trazer um pouco desse conteúdo para as pessoas que não têm a possibilidade de repente de ir até lá, né? Exatamente, esse é o principal objetivo. Quer dizer, por exemplo, na última viagem que a gente fez, a gente foi especificamente à Itália,
nós eu fiz 20 mil fotos e a Raquel fez umas 20 mil fotos. E a Raquel umas 12 mil fotos. Mas existe uma triagem também, né? De 20 mil fotos. Não, de 20 mil fotos acontece uma questão que o amador não está habituado, mas o profissional sim, que é o seguinte: se eu quiser fazer uma foto boa de alguma coisa, eu não posso fazer uma foto e achar que essa foto vai ficar boa. Tem que fazer várias para escolher. 10, 15, 20, vai e às picando, vezes você né? faz essa quantidade de fotos e nenhuma fica boa. Né? Então, quer dizer, você já sabe que há essa possibilidade. É uma questão. Tem que trabalhar com isso, né? Você tem que estar inspirado no dia, né? Você tem que estar com um humor bom no dia para conseguir fazer tudo de forma perfeita. Então, o que acontece? A gente pega e faz essa quantidade de fotos, principalmente pensando quais fotos eu vou usar dando aula, né? Colocar aquilo dentro de uma aula. Então, tem diversas aulas. E você tem esse carinho, esse cuidado com a sua aula, né? Você prepara a sua aula para os seus alunos, né? Preparo toda a aula que eu vou dar, eu preparo a aula, eu tenho um cuidado especial. Faz com que o aluno entenda, e isso é interessante para mim, porque eles já colocaram isso para outras pessoas. Que bacana. Como que eles gostam de ter aula comigo. É um reconhecimento. É um reconhecimento. E como que eles aprendem coisas de outros lugares que de repente eles não foram ainda, ou de repente teria oportunidade de aprender, não vão conseguir algum dia aí. Então, quer dizer, eu acho importante que eles tenham esse conhecimento, acho importante que eles entendam isso. Então, a gente tem sempre essa preocupação de fotografar para colocar o objeto da fotografia dentro de uma aula que vai ser dada. Que incrível! Eu tive o privilégio de ser aluno do professor Leonardo na FAFIC, juntamente também com o Alexandre Muri, Fernando Leite, profissionais maravilhosos, super queridos, mandar um beijão para todos eles. E a sua aula de fato era muito especial. Agora, Leonardo, bom, eu percebo que você inclusive me ensinou isso, porque a fotografia ela tem uma aura, né? Ela tem aquela coisa que você não consegue reproduzir. Sim. E para você conseguir captar essa imagem, você precisa estar no lugar certo, na hora certa, com o equipamento certo e com disposição de tempo, né? Porque não pode chegar ali e já clicar achando que vai ter foto, né? Você tem que esperar o momento certo. Não tem um pouco disso também? A gente não tem como deixar de mencionar aqui, né, a importância do Henri Cartier-Bresson, né, que é o pai de todos nós fotógrafos. Que é uma grande referência. É uma grande referência, que cunhou a famosa frase, né, que é a questão do momento decisivo. A fotografia é um momento decisivo. Ou eu fiz aquela foto naquele momento, ou não consigo fazer mais. Eu não tenho direito a uma segunda chance. De reproduzir aquela cena, reproduzir aquela cena. Então eu vou chegar, vou fazer a fotografia, vou ter um resultado que pode ser bom ou não. Se eu não conseguir fazer um bom resultado, eu vou tentar de novo. Se aquela situação que está ali como se fosse um teatro desapareceu a foto também. Então, assim, você tem que estar muito antenado, tem que estar muito ligado, tem que estar com uma sensibilidade também diretamente voltada para a situação. A flor da pele. Você tem que estar ali, quer dizer, quando você está querendo fazer, eu me considero muitas vezes um caçador de imagens. Então, eu estou atrás de uma determinada imagem. E até uma imagem, uma expressão francesa, né? Chasseur de imagem. Então você vai fazer uma caça à imagem, obviamente você tem que estar ligado em tudo, você tem que olhar para todos os lugares. Um satélite, né? Exatamente, você fica um radar ligado, assim, bom, o que está acontecendo ali que eu não estou vendo, mas que é interessante. Então, assim, você se intrometer, eu digo a você o seguinte, eu me considero um voyeur, né? A definição de voyeur observador, né? Olhar de forma proibida com prazer. Então, assim, eu sempre gosto de estar olhando para alguém que não sabe que está sendo observada por mim e nem que está sendo fotografado. Então, essa é a melhor foto. Essa é a melhor foto. Essa é a melhor foto. Então, essa é uma questão que eu acho significativa, né? E acho que é importante você desenvolver esse sentido, né? Tá sempre ligado ao que está acontecendo ao seu redor e como que você vai registrar aquilo. Verdade. Agora, professor, bom, com 40 anos de carreira, uma exposição que retrata 40 imagens, teve alguma conexão aí desses números? Não. Porque você vive um grande momento profissional também, né? Sim, pessoal também. Sim. Isso faz diferença na sua arte, não? Faz. Eu, particularmente, assim, eu gosto de arte imensamente. Para minha felicidade, acabei me casando com uma professora de História da Arte. Então, assim, eu tenho um diálogo. Não falta conversa em casa, Não falta conversa. Quando a gente entra no museu, a gente entra para passar o dia. Para curtir, não entra para entrar, passar uma hora e ir embora. Entra para passar o dia. Então, assim, você, obviamente, esse tipo de conhecimento e esse tipo de sensibilidade que é desenvolvida, acaba passando também para aquilo que você produz. Sem dúvida. Então, quer dizer, quando eu trabalho uma fotografia, eu não posso me esquecer e nem me esqueço
que eu tenho todo um passado de estudo, de história, de arquitetura, de arte de uma maneira geral, música, eu adoro música, adoro fotografar show, né? Show de jazz, os grandes monstros do jazz aí, graças a Deus eu consegui fotografar, né? Dizzy Gillespie, Sarah Vaughan, Jerry Mulligan. Então assim, uma coisa que você faz um trabalho que tem a ver com diversas disciplinas ao mesmo tempo, né? Você tem o bom livro que você leu, a boa música que você ouviu, a boa imagem que você viu, o bom quadro que você apreciou. Então tudo isso acaba influenciando na sua fotografia. Sem dúvida, Leonardo. É engraçado que as pessoas às vezes vão te introduzir, te apresentar a alguém e acabam sempre confundindo, achando que você, por acaso, é arquiteto ou historiador, mas na verdade é apenas uma grande paixão, né? Sim, eu costumo dizer, eu conheço arquitetura e conheço história porque eu sou obrigado a estudar para poder dar aula de fotografia. Né? Quer dizer, eu trabalho dando aula de fotografia histórica. Então, quer dizer, eu pego a fotografia desde o século XIX até os dias atuais. Então, sempre presente em texto, diretamente ligado e arquitetura. Então, eu sempre peço, né, quando eu sou apresentado em algum lugar, assim, por favor, eu sou designer gráfico, professor, mas não sou nem arquiteto, nem historiador, né? Mas adoro os dois ramos e admiro e respeito demais os dois. Sim, mas eu aposto que você tem mais conteúdo para passar do que muito arquiteto e historiador. Eu não posso dizer uma coisa dessa, que seria inclusive antiético, né? Mas assim, você gosta, você estuda. Faço com prazer, tenho conversas, eu aprendo demais com os arquitetos, aprendo demais com os historiadores. Procuro me aprofundar estudando e tudo, mas realmente o fato de você estudar uma coisa e ver na prática, né, isso aí tem muito a ver com a questão de viajar. A sensibilidade fica maior ainda, o olhar, né? Acaba ficando uma, como é que eu posso dizer, uma coisa mais forte de ser vista, né? Sim, eu costumo dizer o seguinte, mais expressivo. Muitas pessoas reclamam que aqui em Campos você não tem opções culturais, né? Você não tem cinema, né? Cinema de arte passando. Teatro, com você só bastante tem blockbuster, né? Teatro é raro, exposição então nem pensar. Então o que acontece? Isso realmente me faz uma falta gigantesca. Então, quer dizer, eu sou obrigado a sair de Campos para ter acesso a esse tipo de prazer trazer cultural. Esse conteúdo também. Sim, né? E trazer sempre, eu diria a você o seguinte, que a minha vida sempre é pautada pelo fato de eu ser professor. Então, assim, qualquer coisa que eu faço, qualquer lugar que eu vá, qualquer livro que eu compro, eu sempre penso em que momento isso vai estar presente na minha aula. Bacana. Né? Então, assim, parabéns pela sua generosidade, porque isso é uma grande generosidade, você dividir um conteúdo, sim, né? E eu coloco isso de forma, assim, clara e natural no seguinte sentido. Eu tenho idade, tempo de serviço para já estar aposentado há 5 anos. Mas eu não paro de trabalhar, mesmo já podendo, porque ir dar aula para mim não é um trabalho, é um prazer. É o que eu curto fazer, eu preparar a aula, né? Buscar subsídio para colocar na aula. E te mantém ativo a ponto de querer viajar mais, gerar mais conteúdo para te manter. E também, assim, existe uma coisa que eu acho muito interessante, por exemplo, quando eu começo a dar aula, pego uma turma pela primeira vez, os alunos chegam e falam assim, professor, o senhor... Aí passa um mês e eles estão assim, Leonardo, você... Aí passa mais um tempinho, estão assim, Léo, qual o assunto? Então, assim, não parte de mim essa reação, quer dizer... É uma intimidade que acontece naturalmente, um professor, né? Que é uma pessoa mais velha, com a cabeça branca, tudo, assim, esse cara deve ser cheio de problema, mas é atual, de tem conteúdo, aí, pô, a partir tem do momento, senso de humor. Sim, e aqui também você tem a questão do próprio jovem trazer para você uma cabeça mais aberta, né? Quer dizer, você não pode estar tendo contato com o aluno, você não, eu vou ser uma pessoa no alto da minha sabedoria, e o aluno está lá Acho que a própria linguagem também tem que ser direta para eles, né? Isso faz muita diferença. Exatamente. Léo, meu professor, quero te agradecer pela pauta, viu? Obrigado, você é uma pessoa maravilhosa. Inclusive, a gente tem conversa aqui para fazer 2, 3 programas. Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, você tem rede social? Não tenho rede social. Porque as pessoas não veem. Não, por que razão? Porque a rede social, ela me colocaria numa evidência que eu, assim, da forma como eu trabalho... Quer se manter? Não, nem me manter. Quer dizer, eu tenho contato o tempo inteiro, sou acionado o tempo inteiro. Eu adoraria ter um blog, por exemplo, mas se eu fizer isso, eu não faço outra coisa na vida a não ser atender a solicitação das pessoas. Porque você gosta de fazer direito. Né? Gosto de fazer e gosto de atender as pessoas que me pedem alguma coisa. Obrigada demais pela sua presença, eu adorei. Tenho certeza que meu público também ficou encantado com o seu conteúdo. Obrigada, Muito obrigado a você também. A gente vai para o intervalo, depois dessa conversa maravilhosa, eu já volto com mais Conexão. Até já.